Olá, queridos alunos, eu sou a professora Paula do curso de alemão Lernen com Paula. E hoje vamos falar do caso nominativo. Nominativo, acusativo, dativo e genitivo são os 4 casos do idioma alemão. E a maioria das pessoas se encontram nessa dúvida cruel com tanta regra, tanta tabela, como fazer, como usar. Bom, não é tão difícil assim quanto parece. Vou fazer uma série de 4 vídeos, um falando de cada caso, para ficar bem explicadinho, bem amarradinho e todo mundo poder entender finalmente, definitivamente, que danado são os casos alemães. Então, hoje vamos falar do caso nominativo, mas antes de começar, peço a vocês que cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, não é? Então, vamos lá, sem delongas, descomplicar o alemão para o nosso assunto. O caso nominativo se refere sempre ao sujeito, né? Nós quando temos uma frase, precisamos de um sujeito, que ele vai precisar futuramente de um predicado, que vão ser ligados através de um verbo, e depois vão formar uma coisa só, indicar um gênero, masculino, feminino e neutro, ou número singular e plural. Então, se refere sempre ao sujeito. O sujeito não pode estar só e precisa do predicado, que será dito através de um verbo. O sujeito e o verbo formam uma coisa só e indicam um gênero, masculino, feminino e neutro, e número, singular e plural. Quem determina o caso é a pergunta V. Agora, muita atenção, né? O alemão tem essa particularidade de ter as perguntas V justamente para indicar qual o caso que nós vamos usar. V, que é o VW, né? Em alemão pronuncia-se V. E a pergunta é wer, para pessoas, e was para coisas. Então, wer, faço essa pergunta para quando a frase se referia a pessoas, e was quando a frase se referia a coisas. Vamos continuar. O verbo determina um complemento. O que é complemento? Ergänzung, que pode ser uma pessoa, coisa, no singular ou plural, dito no sujeito ou início da frase. O verbo kaufen, lieben und machen haben ein Nominativ und eine Akkusative Ergänzung. Isso é que às vezes complica as pessoas, porque uma frase ela pode conter 2 casos dentro dessa mesma frase. Vamos observar. Aqui eu grifei a parte do verbo e do acusativo de cinza para não complicar vocês, tá bom? Nominativo aqui eu tenho quem? As pessoas. Die Frau, a mulher. Der Mann, o homem. Das Mädchen, a garota, ou a menina, né? Então, temos a senhora ou a mulher, der Mann, o homem, e a garota. O verbo que liga essas pessoas ao complemento da frase, ele é usado pedindo o acusativo. Por quê? Nesses casos de Frau, eu nomeio a mulher. Nominativo, como o próprio nome já diz. Quando eu parto para o verbo machen, kaufen ou lieben, eu preciso de alguém, porque eu trato aqui de uma ação. Então, eu acuso a pessoa que está no nominativo de praticar determinada ação. Die Frau macht eine Pizza. Eine Pizza é um complemento acusativo, porque a pizza não se faz só, alguém deve ter feito. Der Mann kauft einen Tisch. Einen Tisch não se faz só. Einen Tisch, alguém fez. Ou alguém comprou, ou alguém fez alguma coisa com ela. Por isso, esses complementos aqui são acusativos. Terceiro exemplo. Das Mädchen liebt den Jungen. Den Jungen, alguém fez alguma coisa com den Jungen. Então, se alguém fez alguma coisa com ele, esse complemento é naturalmente acusativo. O sujeito é uma pessoa, então a pergunta-chave é wer, né? Já vimos isso antes. Quando eu pergunto wer, o sujeito vai ser alguém, porque wer significa quem. Temos aqui o exemplo nominativo com as perguntas wer. Wer schläft? Der Vater schläft. O pai dorme. Então, temos o verbo dormir e o sujeito der Vater, nominativo. Wer lernt? Quem
estuda. Ich lerne. Eu estudo. Wer weint? Das Kind weint. Quem chora? A criança chora. Wer lacht? Die Kinder. Die Kinder lachen. Poderia ser o verbo, ou eu só respondo die Kinder. Por isso, não completei com o verbo, porque o verbo aqui é lachen, no infinitivo, ok? Aqui nós temos outro exemplo do nominativo, se o sujeito é uma coisa. Esta pergunta-chave é a was. Was, o que? O qual? Nominativo, was ist teuer. O que é caro? Das Auto ist teuer. O carro é caro. Aqui indica alguma ação? Não. Eu apenas estou nomeando o carro como caro. Estou determinando que esse veículo é caro. Então, essa coisa é assim. Ninguém fez, ela é assim. Quer dizer, alguém deve ter feito, né? Para ser caro, então alguém botou esse preço, mas deu para entender, né? Was ist billig? Billig é bom. Ouvir isso hoje em dia é muito bom, né? Então, o que é barato? Die Milch ist billig. Não é tão barato assim, não. Pelo menos aqui no Brasil, né? Então, die Milch, o leite, é barato. Billig. Was ist laut? O que é alto? Alto em sentido de som, barulhento. Flugzeuge sind laut. Aviões são barulhentos. Então, barulhento é uma nomeação para alguém ou algo. No caso aqui, algo. Avião. Was bleibt hier? Die Sachen bleiben hier. O que fica aqui? As coisas ou as roupas, isso pode variar muito no alemão, ficam aqui. Hier é aqui. Então, temos aqui sempre como sujeito, no nominativo, coisas, verbos que indicam que essas coisas têm algum nome. Então, o nome aqui são como, na verdade, adjetivos. Caro, barato, barulhento. Aqui temos adjetivos de várias origens, não é? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham compreendido tudinho, descomplicado. Depois vamos ter mais vídeos, como eu já falei, sobre o acusativo, sobre o dativo e sobre o genitivo, para acabar de vez com esse tabu de que casos em alemão são muito difíceis. Não são, não, tá? Contem comigo que eu conto com vocês. E não esqueçam de deixar um comentário se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, que eu vou ler os comentários de vocês. E nos próximos vídeos podemos abordar um a um, ok? Fiquem comigo, que eu fico com vocês. E até a próxima. Bis bald. Cheiro.